Em poucos minutos você entrará num território da sua própria mente que raramente é visitado. Um lugar onde forças invisíveis moldam suas escolhas, silenciam sua coragem e fazem com que você, sem perceber, levante muralhas contra os próprios sonhos. A maioria das pessoas nunca suspeita que isso exista, mas é exatamente aqui que começa a verdadeira liberdade interior. E no final deste vídeo, vou compartilhar uma técnica profunda e rara, capaz de reverter esse movimento silencioso que rouba sua energia criadora. Talvez você já tenha sentido que, quando tudo está prestes a dar certo, algo em você provoca um pequeno desvio, um atraso, uma distração, uma escolha aparentemente inofensiva que dias depois revela-se como a ruína de algo precioso. Essa força não vem de fora, não é azar, nem destino cruel, mas de camadas antigas do seu próprio ser, enterradas no inconsciente. Carl Jung chamou isso de a sombra. Não apenas o lado sombrio da personalidade, mas o conjunto de aspectos rejeitados, não vividos, não reconhecidos por você. A maioria tenta escapar disso, acreditando que basta pensar positivo ou ter mais disciplina. Mas aqui está o desvio que quase ninguém percebe. Não se trata de lutar contra algo ruim, mas de reconhecer algo que é seu e que foi excluído da sua vida consciente. O que você chama de autossabotagem é muitas vezes uma parte da sua alma tentando se expressar de forma distorcida, porque foi ignorada por muito tempo. Imagine que dentro de você existem personagens arquetípicos: o curador, o guerreiro, o sábio, mas também o exilado, o medroso, o destruidor. Todos coexistem no palco interno. Se você só deixa alguns deles falar, os outros encontram jeitos mais tortuosos de se manifestar. É como no taoísmo, onde o yin e o yang não podem ser separados sem gerar desequilíbrio. O que Jung descobriu é que a integração dessas forças é a essência do caminho da individuação. Mestres antigos já apontavam para isso muito antes da psicologia moderna. No sufismo, por exemplo, há a metáfora do polimento do espelho do coração. Remover a poeira que impede o reflexo da luz divina. Essa poeira são justamente as distorções do ego não reconhecidas. Nos Vedas, o conceito de samskaras descreve impressões profundas que moldam pensamentos e ações, criando padrões repetitivos até que sejam vistos com consciência plena. Hoje, a neurociência começa a validar o que Jung e os mestres antigos já sabiam. O cérebro funciona como um filtro que repete padrões memorizados, mesmo quando são nocivos. Estudos mostram que cerca de 95% das nossas ações diárias são governadas por hábitos automáticos, armazenados em áreas como o gânglio basal. Ou seja, não é que você não tenha força de vontade. É que a sua vida é conduzida, em grande parte, por programas invisíveis escritos no passado. Mas aqui está a virada. Ao invés de tentar apagar esses programas, é possível torná-los conscientes. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É isso que transforma a autossabotagem em autolibertação. E você pode começar agora mesmo, apenas observando o momento em que um impulso estranho tenta desviar você do que é importante e perguntando internamente: de que parte minha isso está vindo? Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Imagine que está diante de uma porta antiga, pesada. Essa porta guarda um espaço onde estão todas as suas escolhas não feitas, todas as palavras não ditas, todos os gestos interrompidos. Sinta o peso dessa porta, mas também a curiosidade pelo que há atrás dela. Esse lugar não é perigoso, é apenas desconhecido. Ele guarda pedaços de você que pedem retorno. No caminho da individuação, cada encontro com a sombra é uma oportunidade de ouro. No entanto, a cultura moderna nos condiciona a manter máscaras perfeitas, acreditando que fraqueza é fracasso. Esse condicionamento coletivo alimenta um ciclo interminável de fuga de si mesmo. É por isso que tantos, ao alcançarem um objetivo, sentem um vazio inexplicável, porque conquistaram algo com apenas uma parte de si.
enquanto a outra parte ficou na penumbra. Na alquimia espiritual, esse encontro entre luz e sombra é representado pelo casamento alquímico, a união do sol e da lua, do rei e da rainha. Quando você traz para a consciência o que estava no subterrâneo da psique, ocorre uma transmutação real. A energia que antes servia para criar obstáculos, agora passa a construir caminhos. O próprio Jung estudou textos alquímicos medievais para compreender como os símbolos descreviam processos internos de integração. Ele percebeu que a linguagem mística da transformação do chumbo em ouro falava, na verdade, da jornada da alma que reconhece e integra suas partes ocultas. O chumbo é a sombra não reconhecida. O ouro é a consciência expandida. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Porque quando você começa a ver que a autossabotagem não é um inimigo, mas um mensageiro, algo muda na sua vibração mais profunda. Você deixa de gastar energia lutando contra fantasmas e passa a dialogar com eles, a ouvir suas histórias, a entender de onde vieram. É aí que surge uma nova liberdade, não porque as dificuldades desaparecem, mas porque você se torna inteiro. Lembre-se, cada vez que você ignora uma parte de si, essa parte retorna, disfarçada, para pedir atenção. Pode vir na forma de procrastinação, ansiedade, relações frustrantes ou até sonhos estranhos. Jung observou que o inconsciente usa todos os meios possíveis para trazer à tona aquilo que precisa ser visto. E muitas vezes, o sonho é a primeira pista desse movimento. No sufismo, Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E essa é uma das chaves mais poderosas para quebrar o ciclo invisível da autossabotagem. Não se trata de corrigir algo quebrado, mas de honrar a inteligência do que, em silêncio, tem chamado por você através de cada tropeço. E quando você acessar o que está por trás disso, o que está escondido vai além de tudo que você já imaginou sobre si mesmo. No âmago da psicologia junguiana, reside um convite irresistível para uma viagem sem mapas, onde o único guia é a própria alma buscando sua completude. Esse caminho da individuação não é linear, nem confortável. É um mergulho profundo na matéria-prima da existência, onde sombras e luzes se entrelaçam como dançarinos antigos em uma coreografia invisível. É nesse espaço liminar que a autossabotagem encontra seu verdadeiro significado. Não mais um inimigo externo, mas uma parte vital do seu ser pedindo reconhecimento. Quando você observa esse padrão dentro de si, pode começar a perceber as dinâmicas mentais invisíveis que moldam seus movimentos. É como se dentro da sua psique existisse uma trama secreta, tecido por modelos herdados da experiência coletiva humana, que ressoam silenciosamente com suas feridas pessoais. Jung chamou esse campo de inconsciente coletivo, um vasto oceano onde arquétipos ancestrais navegam e se manifestam em seus medos, sonhos e comportamentos. Essa é a razão pela qual a autossabotagem parece tão persistente. Ela não é uma mera escolha momentânea, mas o eco de forças profundas, ancestrais, que se expressam no palco da sua vida. Você, por vezes, é ao mesmo tempo ator e plateia dessa peça, sem saber que o roteiro pode ser reescrito. Já parou para notar como certos momentos de sua vida repetem padrões de dor, bloqueio ou desistência, mesmo quando você conscientemente deseja o oposto? Essa repetição é um convite para que você transcenda os limites do ego e se conecte com o sábio que habita por trás da persona. Um sábio que conhece a linguagem dos símbolos, das imagens internas que falam diretamente à alma. Nas tradições védicas, existe o conceito de Maya, a ilusão que mantém a mente presa em ciclos de sofrimento e repetição. Desvendar essa ilusão é reconhecer que você não é apenas o personagem que vive as experiências, mas o observador que pode escolher quando e como se relacionar com elas. Jung explicava que o sonho, a mitologia e os símbolos são pontes para esse observador interior, caminhos para trazer à luz o que está oculto. Ao trazer essa consciência, você começa a praticar o desapego da necessidade de controlar tudo. O controle excessivo é uma armadura criada para evitar o contato com essas partes sombrias.
mas também é a fonte da frustração que bloqueia o fluxo natural da vida. E assim, a autossabotagem se torna um mecanismo de autoproteção contra um mundo interno que ainda não foi integrado. Imagine agora que você está diante de um espelho quebrado, cada fragmento refletindo uma parte diferente de você. A criança ferida, o guerreiro cansado, o curador silencioso. Cada vez que rejeita um desses fragmentos, a imagem se distorce, criando rachaduras mais profundas que dificultam a visão clara de quem você realmente é. Este processo é semelhante ao que acontece na alquimia espiritual, quando o alquimista trabalha para dissolver e recompor a matéria em algo mais puro. Jung via a sombra como a matéria-prima da alma, o elemento bruto que, quando trabalhado com coragem e amor, se transforma no ouro da consciência integrada. As palavras de Yogananda ressoam aqui, quando ele fala da necessidade de morrer para o eu superficial, para renascer na essência divina. Essa morte não é literal, mas simbólica, um abandono dos velhos padrões e condicionamentos coletivos que aprisionam o espírito. E a transmutação da sombra não ocorre pela força, mas pela entrega e reconhecimento compassivo. Essa jornada é sustentada por arquétipos poderosos que atuam como aliados invisíveis. O mago, que traz a capacidade de transformação, o sábio, que oferece discernimento, e o herói, que enfrenta os desafios com coragem. Mas, para que esses arquétipos despertem, é preciso dar espaço para que a sombra se manifeste, pois só assim o equilíbrio interno é restaurado. Não raro, ao enfrentar essa sombra, surgem resistências internas fortes, pois o desconhecido assusta o ego. Esse medo é compreensível e está enraizado em milhares de anos de sobrevivência psicológica. No entanto, o medo também é um guardião do portal para a liberdade, pois protege aquilo que mais importa, a integridade da alma. Permitir-se sentir essa resistência, em vez de fugir dela, é o primeiro passo para dissolvê-la. Respire fundo e observe onde o medo se instala no seu corpo, no peito, no estômago, na garganta. Permita que ele esteja presente sem reagir. Essa presença consciente é a chave para transformar o bloqueio em fluxo. Ao longo da história, mestres sufis como Rumi nos deixaram ensinamentos poderosos sobre essa aceitação amorosa da sombra. Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. Essa luz não é iluminismo superficial, mas uma transformação profunda que nasce da honestidade consigo mesmo. Carl Jung enfatizava que o caminho da individuação é, antes de tudo, uma aliança entre o consciente e o inconsciente, uma dança onde ambos aprendem a coexistir. A autossabotagem, vista por esse prisma, não é um problema a ser eliminado, mas uma mensagem a ser compreendida e acolhida. Estudos recentes em psicologia profunda indicam que processos como a imaginação ativa, onde a pessoa dialoga com imagens internas, facilitam a integração desses conteúdos sombrios. É um método onde a consciência se expande para acolher aquilo que estava reprimido, criando uma ponte para a cura interior. Esses processos encontram eco na meditação taoísta, que convida a fluir com as energias internas em vez de resistir a elas. O Tao não luta contra o rio. Ele aprende a navegar com suas correntezas. Da mesma forma, aceitar as partes de si mesmo que parecem contraditórias é a base para quebrar o ciclo invisível da autossabotagem. No coração da sombra reside uma sabedoria profunda que, quando despertada, revela um novo mapa da alma. Um mapa onde as feridas se tornam portais e os conflitos internos, professores. Este é o segredo que poucos ousam explorar, mas que todos carregam em seu DNA espiritual. É nessa exploração que você começa a perceber que aquilo que parecia ser sabotagem, na verdade, é um chamado para a reconciliação consigo mesmo. E essa reconciliação não é um ato de força, mas de entrega e reverência ao mistério que habita em você. Cada pequena vitória contra esse padrão invisível é um passo na direção da liberdade interior, da transmutação alquímica do ser, onde o chumbo da antiga psique é transformado no ouro da alma desperta. Mas essa jornada é longa e muitas vezes silenciosa,
marcada por desafios que só podem ser enfrentados com paciência e compaixão profunda por si mesmo. O legado de Jung nos lembra que o inconsciente é tão vasto quanto o cosmos e que desvendá-lo exige coragem de explorar o desconhecido dentro do próprio coração. Você já sentiu, talvez, uma inquietação inexplicável, um desconforto sutil que o empurra para fora do comum, para um lugar onde as respostas comuns não chegam? Esse é o chamado da alma, a pulsação do arquétipo do buscador, que o convida a abandonar as antigas máscaras e se revelar em sua verdade mais profunda. Quando essa voz interior se torna insuportável, muitos tentam sufocá-la com distrações, mas a sombra permanece, criando novos modos de expressar sua resistência. É um ciclo invisível, um padrão inconsciente que só pode ser quebrado através do despertar da consciência para sua existência real. Esse despertar é a chave para acessar um estado de presença onde as antigas dinâmicas perdem seu poder, e você pode começar a atuar a partir do centro da sua alma, em sintonia com os arquétipos que lhe servem verdadeiramente. A sombra, então, não é mais um inimigo, mas um espelho que reflete aquilo que ainda precisa ser amado e integrado. É o laboratório interno da transformação, onde se cultiva a alquimia da alma e se cria espaço para a manifestação da verdadeira liberdade. E mesmo assim, o que você viu até aqui é só uma fração do que esse processo profundo pode revelar. A jornada continua, e o que vem a seguir é um mergulho ainda mais profundo no mistério que é você. Prepare-se, pois o caminho que se abre diante dos seus olhos é vasto e cheio de potencial para a transmutação interior que poucos ousam buscar. Quando você começa a permitir que a sombra se revele, a realidade ao seu redor muda de textura. As pessoas com quem você se relaciona, os eventos que antes pareciam meras coincidências, agora passam a carregar um significado simbólico, como se a vida estivesse lhe enviando mensagens codificadas. Jung chamava isso de sincronicidade, o encontro significativo entre um evento externo e um estado interno, como se o universo e a sua psique estivessem dançando a mesma música. É nesse território que a autossabotagem começa a se dissolver, não por esforço, mas porque você já não vive no modo automático. Você se torna testemunha e participante da própria trama. Imagine, por exemplo, que você está prestes a dar um passo importante e algo em você desperta um medo antigo. Antes, esse medo teria vencido silenciosamente, disfarçado de prudência ou racionalidade. Agora, você reconhece a voz como um eco do passado, um padrão herdado que quer ser ouvido. Em vez de ceder ou lutar, você o acolhe. É nesse instante que o ciclo é quebrado. A energia antes gasta na resistência, agora se torna combustível para a ação consciente. Na tradição Sufi, há um ensinamento que diz que o coração humano é como um livro escrito por Deus, mas cujas páginas foram coladas com o tempo. O trabalho espiritual é separar essas páginas, sem rasgá-las, para que a história possa ser lida em sua plenitude. A sombra é justamente esse conjunto de páginas coladas, experiências, dores e talentos ocultos, que, quando libertos, revelam a narrativa secreta da sua vida. A ciência moderna também tem se aproximado dessa compreensão. Pesquisas em neurociência mostram que a integração emocional, dar significado a experiências dolorosas, reduz a atividade da amígdala, a área do cérebro responsável pela reação de medo, e fortalece a comunicação com o córtex pré-frontal, que governa decisões conscientes. Em outras palavras, trazer luz à sombra muda fisicamente a forma como seu cérebro opera. Mas para chegar a esse ponto, é preciso coragem para olhar além do verniz da personalidade social. É como se você estivesse retirando camadas de uma pintura antiga, revelando a obra original escondida debaixo de séculos de retoques. Esse processo pode provocar desconforto, mas também uma profunda sensação de reencontro consigo mesmo. No taoísmo, essa reconexão é chamada de retorno à origem. É o momento em que a energia vital deixa de se dispersar em batalhas internas e começa a circular livremente, como um rio que volta ao seu leito natural. O fluxo da vida, então, se torna mais nítido, e o que antes parecia sabotagem
é visto como um mecanismo imperfeito de autopreservação que finalmente cumpriu seu papel e pode ser liberado. Jung observava que, ao dar voz à sombra, surgem arquétipos que antes estavam adormecidos. Você pode sentir o despertar do curador, que usa as antigas feridas para ajudar outros, ou do mago, que transforma caos em sabedoria, ou do sábio, que vê além das ilusões imediatas. Esses arquétipos não são fantasias, mas padrões universais da psique que emergem quando o inconsciente e o consciente se reconciliam. Essa reconciliação é semelhante ao que na alquimia se chama de coniunctio, a união sagrada dos opostos. Na prática, significa aceitar que você não é apenas luz ou apenas sombra, mas a interação dinâmica entre ambas. É nesse ponto que a autossabotagem perde o sentido, pois já não há partes internas brigando pelo controle. Há um acordo silencioso que lhe devolve energia e clareza. E, curiosamente, é nesse momento que a sincronicidade se intensifica. Você começa a encontrar as pessoas certas, no tempo certo, e as portas que pareciam fechadas se abrem com naturalidade. Não porque um milagre externo aconteceu, mas porque a sua própria frequência mudou. O mundo externo apenas reflete o estado interno. As tradições místicas, sejam elas védicas, sufis ou taoístas, sempre ensinaram que o mundo visível é um espelho do invisível. A autossabotagem, vista sob essa luz, é apenas o reflexo de partes internas não harmonizadas. Ao integrá-las, o reflexo muda, e com ele muda também a paisagem da sua vida. Mas esse não é um processo que se faz de uma vez só. É uma prática viva, um diálogo contínuo com os aspectos ocultos de si mesmo. É acordar todos os dias com a disposição de perguntar: o que em mim precisa ser visto hoje? Essa pergunta por si só é um ato de poder, pois desloca você do papel de vítima das circunstâncias para o papel de criador consciente da própria jornada. Os mestres sufis ensinam que, quando o buscador se aproxima da verdade, a própria verdade começa a se mover em direção a ele. É um encontro mútuo, como duas correntes de um mesmo rio que se reencontram após longas voltas. E quando isso acontece, algo no olhar muda. Você já não vê mais a autossabotagem como um erro, mas como um mestre que lhe guiou até o ponto exato onde está agora. Esse reconhecimento não é o fim da jornada, mas o início de um caminho mais profundo, onde cada passo revela camadas ainda mais sutis do seu próprio ser. É aqui que a integração se transforma em alquimia viva, e onde a vida deixa de ser um campo de batalha para se tornar um laboratório de transformação. E mesmo assim, tudo o que foi dito até agora é apenas um vislumbre da vastidão que existe além dessa porta que você começou a abrir. Pois há territórios na sua psique que só se revelam quando você aceita atravessar o véu do conhecido e se aventurar no mistério. E o que está atrás desse véu é algo que muda para sempre a forma como você caminha pelo mundo. Quando você atravessa esse véu, percebe que a paisagem interna não é um deserto vazio, como o ego temia, mas um jardim vasto e vivo, cheio de símbolos, memórias e potenciais não realizados. É como se, por toda a vida, você tivesse vivido em um único cômodo da casa da sua alma, acreditando que era tudo o que existia, e agora as portas se abrissem para corredores, salões e janelas com vistas que jamais imaginou. Nesse território, a autossabotagem deixa de ser um obstáculo e se revela como a chave secreta que destrancou as fechaduras do inconsciente. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, mas uma fonte criativa que deseja participar ativamente da vida consciente. Quando essa fonte é ignorada, sua energia busca outras rotas para emergir, e muitas vezes o faz criando eventos que chamamos de azar, fracasso ou má sorte. No entanto, ao reconhecê-la, a relação muda. O que antes era um bloqueio passa a ser um canal de inspiração, uma corrente vital que impulsiona você para além do que achava possível. Os mestres védicos descrevem algo semelhante com a noção de prana, a energia vital que permeia tudo. Quando o fluxo de prana é interrompido por padrões mentais densos, a vida parece travada. Mas quando esse fluxo é restaurado, a criatividade, a saúde e até as relações florescem naturalmente. A autossabotagem, nesse sentido,
não é mais que um nó no tecido energético, um ponto de tensão que pede para ser desfeito com paciência e presença. Essa presença é uma das chaves mais poderosas. No sufismo, ela é chamada de hudhur, o estado de atenção plena ao momento e à verdade interna. Praticá-la diante de um impulso de desistir, procrastinar ou se desviar é como segurar uma tocha acesa no escuro. De repente, você vê o que antes era apenas sombra informe. E ao ver, compreende que não há nada a temer. Apenas partes suas que ainda não foram amadas o suficiente para se mostrar sem máscaras. E o amor aqui não é um sentimentalismo raso. É um ato de integração. É reconhecer que você não é apenas a sua versão idealizada, mas também o conjunto de todas as tentativas, falhas, contradições e desejos não confessados. É acolher tanto o monge silencioso quanto o guerreiro ferido, tanto o criador ousado quanto a criança assustada. Quando todos esses aspectos recebem lugar à mesa, a guerra interna perde sentido, e a energia antes gasta no conflito se transforma em força para a ação. É nesse ponto que a psicologia profunda se encontra com a alquimia espiritual. O chumbo da personalidade fragmentada, pesada e defensiva começa a se transmutar no ouro da consciência desperta. Não porque você forçou a mudança, mas porque parou de resistir a si mesmo. Esse é o casamento alquímico descrito pelos antigos. Não uma união externa, mas a fusão dos opostos dentro do próprio ser. A ciência contemporânea também se aproxima dessa visão. Estudos em psicologia mostram que a autorreflexão consciente reconfigura redes neurais, fortalecendo conexões que permitem escolhas mais alinhadas e enfraquecendo os circuitos do comportamento repetitivo. É como se o cérebro, ao receber a luz da atenção plena, começasse a reescrever sua própria história, substituindo velhos scripts por novas possibilidades. Mas, mesmo com essas descobertas, o que realmente transforma é a vivência direta. Você pode ler sobre sombra, arquétipos e individuação por anos, mas nada se compara ao momento em que reconhece, no calor de uma situação real, o velho impulso de sabotar e, em vez de ceder, respira e observa. Esse instante de pausa é o portal, silencioso, invisível, mas capaz de mudar o rumo de toda uma vida. Na tradição taoísta, há um ensinamento sobre o bambu. Ele cresce silenciosamente sob a terra por anos antes de emergir, e quando o faz, se eleva rapidamente, sustentado por raízes profundas. Assim também é o trabalho interno. Por um tempo, parece que nada acontece. Mas, de repente, você percebe que está reagindo de forma diferente, escolhendo caminhos antes inimagináveis, e que a antiga voz da autossabotagem já não tem o mesmo poder. É nessa maturação que a sincronicidade se intensifica. Pessoas e oportunidades começam a surgir não porque algo mágico externo mudou, mas porque você agora vibra de forma compatível com aquilo que realmente quer viver. O inconsciente, antes dividido, fala uma só língua, e o universo responde na mesma frequência. Mestres sufis costumam dizer que o que você busca também está buscando você. E quando não há mais divisões internas, esse encontro é inevitável. A vida, então, deixa de ser uma sequência de obstáculos e se torna um campo de experiências onde cada acontecimento, agradável ou desafiador, tem um sentido profundo e transformador. E ainda assim, esse é apenas um degrau na escada infinita da consciência. Há níveis mais sutis, camadas mais profundas, símbolos mais antigos esperando para serem decifrados. Porque a sombra é apenas a primeira guardiã da porta. E uma vez que você passa por ela, novos reinos se revelam, cada um exigindo um grau maior de presença, entrega e coragem. E nesses reinos, as regras da vida começam a parecer completamente diferentes do que você imaginava até agora. Esse reino que se abre diante de você não é um território de respostas prontas, mas um vasto campo de mistério, onde o desconhecido pulsa com a promessa de renascimento. Jung chamou esse movimento de encontro com o Self, o centro regulador da psique, que transcende as polaridades do consciente e do inconsciente, da luz e da sombra. É o Self que guia o processo de individuação, convocando você para uma existência mais autêntica e integral. Ao longo da história das tradições espirituais,
Esse Self foi descrito por vários nomes e símbolos. O Atman, nos Vedas, o coração sagrado no sufismo, o Tao, no taoísmo. Em cada cultura, há o reconhecimento de que existe uma essência imutável, além dos papéis e máscaras que desempenhamos no mundo cotidiano. Reconectar-se com essa essência é o maior desafio e a maior dádiva da jornada interior. Você pode perceber que a autossabotagem muitas vezes surge quando algo na sua vida está desalinhado com esse centro sagrado. Não é um erro ou fracasso, mas um chamado para realinhar-se com sua verdade mais profunda. O ego, com suas necessidades de controle e segurança, frequentemente reage com resistência, tentando manter o status quo para evitar o desconforto da transformação. Mas essa resistência é um fenômeno natural e necessário. É a prova de que você está tocando algo essencial. É a inquietação da alma que se recusa a ser reduzida a modelos herdados, padrões inconscientes e condicionamentos sociais. Jung explicou que a sombra não é apenas a parte rejeitada, mas também o portal para a criatividade, vitalidade e plenitude. Ao aprender a acolher essa sombra, você começa a perceber que os padrões de autossabotagem são, na verdade, ciclos energéticos que podem ser interrompidos, transmutados e transformados. A prática do autoconhecimento profundo, inspirada nas psicologias arquetípicas, convida você a ser um observador amoroso dessas dinâmicas internas, permitindo que elas se expressem sem medo e sem julgamento. Nos Vedas, a prática da meditação é justamente isso. Um convite para observar o fluxo dos pensamentos e emoções, sem se identificar com eles. É o espaço onde a luz da consciência começa a iluminar as sombras internas, permitindo que elas se dissolvam gradualmente na transparência do ser. Essa transparência não é vazio, mas plenitude. Um espaço fértil onde novas possibilidades podem germinar. No sufismo, essa transparência é chamada de fana, a aniquilação do eu superficial para que o divino possa emergir. É um processo doloroso, mas libertador, que exige a coragem de encarar o desconhecido dentro de si mesmo. E essa coragem nasce da sabedoria ancestral que reconhece que a verdadeira transformação não é exterior, mas uma alquimia interior. A autossabotagem, nesse contexto, é a última resistência antes da entrega total, o último suspiro do ego tentando manter seu território. Mas quando essa resistência se dissolve, o caminho se abre para uma vida mais alinhada, onde a energia não é desperdiçada em batalhas internas, mas investida na manifestação do potencial único que habita em você. Jung nos lembra que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é nesse despertar que a sombra deixa de ser um inimigo para se tornar uma aliada silenciosa, uma fonte inesgotável de força e criatividade. É o lugar onde você encontra a energia para ir além dos antigos padrões e construir uma existência mais plena e significativa. No caminho da individuação, cada passo é uma reconciliação, cada desafio é uma oportunidade de crescimento e cada queda é um convite para se levantar com mais sabedoria. E mesmo quando parece que a autossabotagem ainda persiste, ela já não tem o mesmo peso, porque você aprendeu a dançar com ela, a acolhê-la como parte do seu processo. Esse movimento constante entre luz e sombra, consciência e inconsciente, forma a trama invisível que tece a tapeçaria da sua vida. E quanto mais você se dedica a esse trabalho, mais percebe que o verdadeiro poder não está em eliminar a sombra, mas em integrá-la, em transformar o chumbo em ouro dentro da sua própria alma. A jornada é longa, profunda e exige paciência, mas cada passo nessa direção revela novas camadas de significado e abre portas para experiências de transcendência que tocam o âmago do seu ser. Você começa a reconhecer que por trás das dinâmicas invisíveis que pareciam te sabotar, existe uma inteligência superior que quer guiá-lo para a liberdade e a realização. E ainda assim, tudo o que vimos até aqui é apenas a superfície do mistério. Há níveis mais profundos, símbolos mais antigos e arquétipos mais poderosos, esperando para serem descobertos, despertando novas dimensões da sua existência. E quando você estiver pronto para acessar essas profundezas,
perceberá que a vida nunca mais será a mesma, pois o que se revela no coração do mistério é um caminho de renascimento contínuo, onde a sombra e a luz se tornam uma só essência em constante fluxo. Prepare-se para seguir adiante, pois o próximo passo dessa jornada vai além de tudo que você já conheceu. Um convite para mergulhar ainda mais fundo na alquimia sagrada da sua própria alma. Atravessar essa porta que se abriu diante de você é aceitar que o mistério é o único verdadeiro guia na jornada da alma. É abandonar a ilusão da certeza e se lançar no espaço fértil do desconhecido, onde as respostas são reveladas não como fatos estáticos, mas como experiências vivas e em constante transformação. Jung nos lembra que o inconsciente é um mar profundo e inexplorado, e que a verdadeira individuação só acontece quando mergulhamos sem medo nessas águas, abraçando o fluxo da vida com todas as suas paradoxais manifestações. Nesse mergulho, você começa a perceber que a autossabotagem, tão temida e incompreendida, é na verdade uma dança complexa entre seus desejos conscientes e as vozes ancestrais que habitam o inconsciente coletivo. Essas vozes são arquétipos, padrões universais que carregam tanto a luz quanto a sombra, e que se manifestam através de sonhos, sincronicidades e impulsos internos. Quando você aprende a ouvir essas vozes sem julgamento, reconhecendo que elas são parte integral da sua jornada, a resistência começa a se dissolver. É como se você estivesse traduzindo uma linguagem esquecida, descodificando os símbolos que a alma utiliza para se comunicar. Cada insight se torna uma peça-chave que desbloqueia os nós da autossabotagem, abrindo caminho para uma expressão mais autêntica do seu ser. Essa escuta profunda é uma prática espiritual que remonta aos mestres sufis, que ensinavam a arte do sama, a escuta do coração e do silêncio interior, onde o verdadeiro conhecimento emerge não da mente racional, mas do contato direto com a essência divina. Esse estado permite que o buscador transcenda os condicionamentos coletivos e acesse um espaço de liberdade interior. A neurociência moderna confirma essa sabedoria ancestral ao demonstrar que a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se reorganizar, é potencializada pela atenção plena e pela abertura ao desconhecido. Ou seja, ao praticar essa escuta interior e a entrega ao mistério, você literalmente reconfigura as redes neurais que sustentam os padrões de autossabotagem, abrindo espaço para novas formas de ser e agir. É fundamental compreender que essa transformação não acontece por um esforço de força, mas por uma rendição consciente. É o processo alquímico da putrefação espiritual, onde aquilo que parecia sólido e fixo, seus medos, resistências e inseguranças, se desmancha para dar lugar ao nascimento de uma nova consciência. Na sabedoria védica, esse movimento é simbolizado pelo ciclo de morte e renascimento do Atman, a centelha divina que habita em cada ser. É o eterno retorno da alma à sua origem pura, livre das camadas de condicionamentos herdados ao longo das existências. A autossabotagem, então, é a última máscara que cai, revelando a face luminosa que sempre esteve presente, embora oculta. Essa revelação muda radicalmente sua relação com a vida. Você passa a perceber que os desafios externos são reflexos dos conflitos internos, e que, ao trabalhar no seu mundo interior, transforma a realidade que o cerca. As sincronicidades se tornam frequentes, não como acaso, mas como sinais claros da harmonia emergente entre seu propósito mais profundo e a expressão no mundo físico. O arquétipo do herói, tão presente na psicologia junguiana, ganha aqui um novo significado. Ele não é apenas o guerreiro que vence batalhas externas, mas aquele que enfrenta as próprias sombras com coragem e humildade, reconhecendo que a maior vitória é a integração completa do ser. Essa vitória não é um ponto final, mas uma dança contínua entre luz e sombra, consciente e inconsciente, individual e coletivo. Ao longo desse processo, você aprende a abraçar a impermanência, a fluir com as mudanças e a confiar na sabedoria interna que emerge do silêncio. A autossabotagem deixa de ser um inimigo a ser combatido
e se transforma em uma professora que revela onde sua alma ainda precisa de cuidado e atenção. Cada passo nessa jornada é um convite para aprofundar sua conexão com os mestres antigos, sejam eles Jung, os sábios sufis, os yogis indianos ou os taoístas, que por meio de seus ensinamentos nos legaram um mapa para navegar pelos mistérios da psique e do espírito. Esse mapa não oferece garantias, mas sim a promessa de que, ao aceitar o mistério e se entregar ao processo, você poderá acessar níveis cada vez mais profundos de autoconhecimento e transformação interior. E enquanto você caminha por essa estrada sem fim, percebe que a verdadeira liberdade está justamente em não saber, em acolher o desconhecido com coração aberto e mente desperta, deixando que a vida se revele em sua plenitude, sem amarras ou limitações. O que se segue é um convite silencioso para que você continue a explorar essa vastidão interna, pois é nesse espaço de entrega e descoberta que reside a chave para transcender os padrões invisíveis que te prendem. E quando você estiver pronto para dar o próximo passo, novas portas se abrirão, revelando horizontes ainda mais amplos e uma dança de luz e sombra que nunca termina, pois é o próprio fluxo da vida pulsando em você. E assim, ao reconhecer que essa dança entre luz e sombra é eterna, você começa a abandonar a ideia de um destino final, compreendendo que o verdadeiro propósito não está em chegar a um ponto específico, mas em permanecer em constante expansão. É nesse momento que o buscador deixa de perseguir respostas fixas e passa a cultivar uma presença que acolhe cada instante como um ensinamento vivo. A autossabotagem, antes vista como barreira, se revela como um mecanismo que guarda portais para níveis mais profundos de consciência. Ela não é um inimigo a ser destruído, mas um código a ser decifrado. E quanto mais você se aproxima dela com curiosidade e compaixão, mais ela se transforma em aliada. Os antigos hermetistas compreendiam isso como a arte de transmutar o chumbo em ouro. Não o ouro físico, mas o ouro espiritual. A essência depurada que surge quando aceitamos e integramos cada fragmento de nós mesmos. É nessa integração que o poder interior começa a se manifestar de forma serena e inabalável, pois não depende mais de validação externa ou de condições perfeitas. Você passa a perceber que a realidade externa responde ao estado interno, como um espelho que reflete fielmente as imagens projetadas pela mente e pelo coração. Essa percepção abre espaço para um tipo de liberdade que não pode ser roubada, porque não está vinculada a circunstâncias passageiras. É a liberdade do sábio que pode estar no caos e ainda assim permanecer centrado, que pode enfrentar a incerteza e, ao invés de se perder, mergulha mais fundo no seu eixo interno. E esse eixo é silencioso, vasto e está sempre presente, mesmo quando as tempestades do mundo tentam encobri-lo. Aos poucos, você entende que a jornada não é linear. Ela se move em espirais, e cada volta traz um reencontro com temas que pareciam já resolvidos, mas agora aparecem em camadas mais sutis. É como se a vida fosse um mestre paciente, oferecendo as mesmas lições em diferentes roupagens, até que a compreensão se torne tão profunda que o aprendizado se incorpore naturalmente ao seu ser. E nesse movimento contínuo, você também percebe que não caminha sozinho. Há uma inteligência maior guiando os encontros, as coincidências, os desafios e as vitórias. Essa inteligência, que alguns chamam de espírito, outros de campo unificado, outros de Deus, orquestra cada detalhe com precisão, ainda que aos olhos da mente pareça caos. Ao confiar nesse fluxo, você deixa de lutar contra a corrente e começa a navegar com ela, permitindo que o próprio rio da vida te leve a lugares que jamais poderia imaginar. Essa entrega não significa passividade, mas sim ação alinhada. É a diferença entre forçar um resultado e agir a partir de uma inspiração genuína. Quando a ação nasce desse espaço de alinhamento, ela carrega uma força natural, quase invisível, que abre portas, dissolve barreiras e atrai recursos no momento certo. Com o tempo, esse estado se torna a sua morada. Você já não busca se livrar da autossabotagem como se fosse uma praga, mas reconhece nela uma bússola
que aponta para onde ainda existe medo, resistência ou fragmentos não integrados. E, em vez de se esconder, você segue essa bússola com coragem, sabendo que cada sombra contém uma centelha de luz esperando para ser libertada. É aí que a jornada deixa de ser sobre corrigir quem você é e passa a ser sobre lembrar quem você sempre foi. Você começa a perceber que, por trás das camadas de condicionamentos, traumas e crenças limitantes, existe uma essência intacta, infinita e profundamente conectada a tudo. Essa lembrança é a verdadeira alquimia, o elixir que tantos mestres, filósofos e místicos procuraram através dos tempos. E, ao se alinhar com essa essência, o mundo ao seu redor também muda. As relações se tornam mais autênticas, as oportunidades surgem com fluidez e até os obstáculos ganham um novo significado, pois agora você os vê como parte do processo e não como desvios do caminho. É nesse ponto que você compreende que o caminho é o próprio destino e que cada passo, mesmo os mais incertos, é parte perfeita da grande obra que está se desenrolando através de você. Cada instante em que você se permite essa presença integrada, a vida parece sussurrar segredos que antes estavam ocultos, quase inaudíveis. É como se a frequência do seu ser estivesse afinada com uma melodia ancestral que vibra por trás do tecido da realidade cotidiana. Jung falava desse fenômeno ao explorar o inconsciente coletivo, um reservatório invisível onde arquétipos, imagens primordiais e padrões universais dançam em silêncio, prontos para serem despertados na consciência daqueles que estão preparados para ouvir. Essa sincronicidade, tão descrita por Jung, é a linguagem simbólica do universo, que fala diretamente ao seu coração, oferecendo encontros, sinais e coincidências que carregam uma sabedoria profunda e pessoal. Quando você começa a notar essas conexões, a sensação de isolamento e desconexão se dissolve, dando lugar a uma sensação de pertencimento a algo maior, um fluxo contínuo que transcende o tempo e o espaço. É nesse fluxo que a autossabotagem perde sua força ilusória, porque o que antes era visto como um bloqueio, uma falha interna, agora se manifesta como um convite para a expansão. A cada sincronicidade percebida, você entende que não está mais sozinho no caminho. Há forças invisíveis trabalhando ao seu favor, alinhando situações e pessoas para que sua evolução seja possível. Mas essa abertura para o fluxo requer algo essencial: a entrega ao mistério, uma confiança profunda na vida, mesmo quando os sinais são sutis e as respostas parecem lentas. O sufismo ensina que o buscador deve aprender a dançar com o desconhecido, a celebrar a dúvida como parte da fé, a amar o silêncio e a espera. Essa dança é a própria alquimia da transformação interior. Quando você se entrega a essa dança, começa a perceber que a autossabotagem está intimamente ligada ao medo do desconhecido, à tentativa do ego de controlar o incontrolável. E é exatamente nesse espaço de entrega que o medo perde seu poder, porque a vida se torna um mistério a ser explorado, não um problema a ser resolvido. A psicologia profunda mostra que esse processo de rendição é fundamental para a individuação, o caminho de se tornar inteiro, como Jung delineou. Ao abandonar o controle rígido e aceitar o fluxo dinâmico da psique, você se abre para a integração dos opostos, para a união sagrada da luz e da sombra, que é a essência da transformação alquímica. Essa união é vivida no cotidiano, através de escolhas conscientes, de uma atenção plena, que percebe os pequenos detalhes da vida como reflexos da sua própria jornada interna. Cada momento torna-se uma oportunidade para praticar a compaixão, a paciência e o amor por si mesmo, mesmo diante das quedas e recaídas que fazem parte do processo. Você pode imaginar essa prática como um rio que, apesar das pedras e redemoinhos, continua a fluir em direção ao mar. A consciência plena é esse movimento constante que permite que a energia bloqueada da autossabotagem se dissolva na vastidão da aceitação. Os mestres védicos e sufis ensinaram que esse estado de presença é a porta para a sabedoria mais profunda, onde o conhecimento intelectual dá lugar à experiência direta do ser.
Nesse espaço, não há mais separação entre sujeito e objeto, entre eu e o outro. Tudo é percebido como manifestação do todo, uma dança sagrada de energia e consciência. E é essa dança que você é convidado a dançar diariamente, mesmo que o medo e a dúvida tentem interromper o ritmo. Porque a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele, confiando que cada passo é guiado por uma inteligência maior que transcende a compreensão racional. E mesmo quando as sombras parecem se intensificar, esse é o sinal de que o trabalho interior está avançando, de que você está rompendo limites e expandindo fronteiras internas. Jung chamava essa experiência de noite escura da alma, um período necessário para que a luz da consciência possa brilhar com mais intensidade. Atravessar essa noite é um rito de passagem que muitos mestres espirituais, desde os sufis até os yogis indianos, descreveram como fundamental para o despertar. É o momento em que o buscador aprende a confiar no vazio, a encontrar estabilidade no silêncio e a reconhecer que a transformação verdadeira ocorre no interior do caos aparente. E quando você emerge desse processo, a sensação é de renascimento, de estar mais inteiro e conectado do que jamais esteve. A autossabotagem, que antes parecia uma sombra ameaçadora, agora é vista como um portal sagrado, uma passagem que você atravessou com coragem e sabedoria. Mas mesmo assim, essa é apenas uma etapa da viagem infinita da alma, que nunca termina e está sempre se aprofundando, revelando novos mistérios, convidando você a ir além, a continuar expandindo a consciência e integrando os inúmeros aspectos do ser que aguardam para despertar. O que vem a seguir é uma jornada ainda mais sutil e poderosa, onde os arquétipos ganham vida de formas inesperadas e onde o encontro com o Self se torna uma experiência cotidiana, um estado de graça no meio da vida comum. Hoje, você cruzou o limiar onde as sombras ancestrais se desvelam, e o inconsciente deixou de ser um campo oculto para se tornar o terreno fértil, onde sua alma começa a germinar. Algo profundo foi ativado, não uma simples percepção, mas uma chama viva que arde no silêncio da psique, convocando o seu ser a emergir inteiro, na dança eterna entre luz e sombra. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que sussurra além das palavras. Se essa mensagem despertou um eco na vastidão do seu interior, declare em comentário: eu abraço minha sombra e honro o chamado do meu Self. Assim, saberemos quem está pronto para trilhar o caminho da verdadeira individuação, aquele que caminha não só por caminhos visíveis, mas por labirintos sagrados da alma. Se esta jornada tocou as raízes do seu ser, talvez você pertença ao círculo silencioso dos poucos que escutam o chamado profundo da alma em meio ao ruído do mundo. Inscreva-se e caminhe conosco nesta travessia arquetípica, onde o despertar é ritual e a transformação inevitável. Que o Self conduza você pelas espirais do desconhecido, até que o silêncio interior se torne a voz plena da sua essência eterna. Agora, para você que percorreu toda essa senda até aqui, ofereço um presente oculto, uma técnica junguiana ancestral para acessar o coração do seu inconsciente. O rito da máscara anímica. Reserve 15 minutos em um espaço silencioso, com papel e tinta. Feche os olhos e convide a imagem simbólica da sua sombra a se revelar. Não como um conceito, mas como uma figura viva, com traços, cores e formas. Deixe que essa imagem se apresente sem resistência, acolhendo cada detalhe. Desenhe essa máscara, permitindo que o inconsciente se expresse livremente. Em seguida, escreva uma carta dirigida a essa máscara, dialogando com ela, perguntando o que deseja revelar, o que precisa ser compreendido e qual presente carrega para sua jornada. Guarde essa carta e, nos dias seguintes, leia-a em silêncio, permitindo que as respostas emergentes iluminem os recantos invisíveis da sua alma. Essa prática não é apenas um encontro, é uma iniciação profunda no mistério da integração, um passo sagrado rumo à indivisibilidade do ser. Sua coragem em olhar para dentro é o verdadeiro portal da transformação. Que essa técnica seja a chave que abre os caminhos que ainda esperam por você.